Boa noite a todos, a paz de Deus seja convosco. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E nesse vídeo eu abordarei um tema que é de extrema importância e que vale 100% da sua atenção durante os próximos alguns minutos em que eu estarei discorrendo sobre este tema. Bom, naturalmente, eu creio que você saiba que algum dia a morte baterá à sua porta. Em algum momento você vai morrer, certo? Eu espero não ser o primeiro a lhe dizer isto, mas caso eu seja o primeiro, me perdoe, mas esta é a verdade. Nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Tudo aquilo que nasceu algum dia irá morrer nesta terra, existindo apenas algumas poucas exceções, como o caso de Enoque e de Elias. Mas enfim, em algum momento nós iremos morrer. Isso é algo que todos sabem. Mas veja você, o que é exatamente a morte? Essa é uma pergunta muito importante e também muito negligenciada pelas pessoas. E a resposta para essa pergunta reflete muito do caráter da pessoa e também da maneira como ela encara esta vida, a visão de mundo que ela possui. E muitas pessoas, a maioria delas, possui a ideia e a visão de que a morte é um ponto final. A morte é o término da vida, não existindo coisa nenhuma após ela. O sujeito nasce, vive a sua vida na Terra e eventualmente ele morre. E a morte é o ponto final da sua existência. Uma visão muito comum nos dias atuais, nessa modernidade, mas uma visão errada, da qual eu discordo completamente. Porque a morte não se trata de um ponto final, como a maioria das pessoas tende a pensar. A morte se trata mais de uma passagem. A morte é uma passagem entre a vida do corpo, a vida que a pessoa leva aqui, e a vida da alma na eternidade. Eu não sei se você sabe, mas você permanecerá para sempre, de uma forma ou de outra. A eternidade, ela existe e você é um sujeito eterno. Mais especificamente, a sua alma é eterna. O seu corpo não. Eventualmente, o seu corpo vai envelhecer e voltar ao pó, como está escrito. O seu corpo ele perece, mas a sua alma ela é eterna, seja na eternidade com Deus no céu, ou seja na eternidade com o diabo no inferno. De uma forma ou de outra, a eternidade existe e ela será vivida por todos nós. Claro que nem todos viverão a eternidade da mesma forma. Tem a eternidade com Deus no céu e tem a eternidade com o diabo no inferno, tá? Esta é a realidade, é assim que o mundo funciona. Se você ainda não sabia disso, muito bem, agora você sabe. E eu acho bom que você se preocupe com isso, porque a maneira como você vive a sua vida aqui determina o que acontecerá depois da sua morte, o que acontecerá na eternidade, né? As nossas ações em vida ecoam na eternidade. Significa que a maneira como você leva a sua vida aqui vai determinar a maneira como você levará a sua vida na eternidade. E o conhecimento deste fato é uma coisa que a gente chama de consciência de imortalidade. Basicamente, é você saber que a morte é uma transição e que você permanecerá vivendo aí após a sua morte, seja no céu ou seja no inferno. E isso, como eu disse logo no começo do vídeo, é algo fundamental para você decidir como você vai conduzir a sua vida.
A partir do momento que você tem essa consciência de imortalidade, a partir do momento que você sabe que você possui uma alma e esta alma é eterna e ela possui dois caminhos, você começa a mudar os seus hábitos e os seus comportamentos aqui em vida, pensando na sua eternidade. Porque, comparado com a eternidade, os anos que se vive aqui na Terra são uma coisa insignificante, não é isso? O que são 80, 70 anos comparados com toda a eternidade, que é infinita por definição. Não é nada, né? Então, é importante que você tenha, e é por isso que eu comecei com o primeiro vídeo falando sobre este tema, essa consciência de imortalidade. Saiba que eventualmente você irá morrer e após a sua morte você tem apenas dois destinos, certo? Você continuará vivendo, não mais em corpo, mas em alma, no céu com Deus ou no inferno com o diabo. É claro que existem algumas ressalvas, como o versículo que diz sobre o arrebatamento, em que os mortos ressuscitarão e então subirão ao céu em arrebatamento. Existem, sim, algumas ressalvas, mas estas a gente deixa para outros vídeos, até porque eu estou dizendo isso somente para basear o tema principal do vídeo, que é a consciência de imortalidade. E a consciência de imortalidade é uma coisa que me guia durante boa parte dos meus dias. Porque, como eu disse agora há pouco, o que fazemos em vida aqui na Terra ecoa na nossa própria eternidade. Então, durante seu dia a dia, você deve tomar mais cuidado com as suas ações, com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa, porque tudo o que você faz, pensa, seu comportamento, tudo isto vai determinar a sua eternidade. E não vale a pena você colocar em xeque a sua eternidade por coisa pouca, por bobagem, por comportamentos precipitados, certo? E infelizmente, isto é algo que as pessoas não têm a menor ideia, tá? A maioria das pessoas, sobretudo aqui no Brasil, não sabem nada sobre isso. E algumas até sabem, mas não pensam muito a respeito, não levam muito a sério. Como eu disse, é uma coisa muito negligenciada, mas ainda assim é uma coisa muito importante. E você deve considerar isto. Considere que você vai morrer em algum momento e que você tem uma eternidade a ser vivida pela frente. E essa eternidade você pode viver com Deus ou sem Deus. É você que escolhe através dos seus comportamentos, das suas atitudes e da maneira como você leva a sua vida, certo? Somente isto está bom por este vídeo. É um tema muito simples de ser explicado e nos próximos vídeos nós continuamos. Pretendo postar um vídeo por dia, na medida do possível. Existirão dias em que não será possível postar, infelizmente, mas durante a semana eu quero postar ao menos um vídeo por dia neste mesmo formato, neste mesmo estilo, bem objetivo, bem curto, bem simples, falando só aquilo que é mais importante acerca do determinado tema, sem fugir muito do assunto, sem fugir muito da temática principal. Eu agradeço pela sua atenção e que Deus lhe abençoe. Se quiser, se este vídeo lhe ajudou de alguma maneira, se inscreva e acompanhe os próximos. Até breve.